Fala, calculista, eu tô aqui, Pedro Santana na área, tô aqui para mais um vídeo de EBERIC, mais um vídeo sobre otimização de pilares. Nesse vídeo aqui, eu vou falar sobre um recurso bastante antigo do EBERIC. Lá no EBERIC V7, que foi o primeiro que eu mexi, já existia essa ferramenta e eu acho que ela já era antiga, tá? Só que eu achava que era um recurso opcional, que eu poderia utilizar ou não nos meus projetos. Eu achava que ele só afetava o detalhamento. Depois de muito tempo que eu vim descobrir que ele afeta também o dimensionamento. E se afeta o dimensionamento, se afeta a forma como o EBERIC calcula os pilares, a gente tem que saber exatamente como ele funciona e quando que eu posso utilizar e quando que eu não posso. Quando que eu devo utilizar e quando que eu não devo utilizar, tá? Então, vou mostrar aqui um exemplo da aplicação dessa ferramenta nessa estrutura. Mas antes, só lembrando que se você está gostando aí da nossa série de vídeos falando sobre otimização de pilares no EBERIC, não deixe de se inscrever no canal para ser alertado quando os próximos vídeos saírem, né? E deixa o seu like no vídeo aí para eu saber que você está gostando. Se você ainda não sabia que eu tenho essa série de vídeos, o link da playlist está aqui na descrição do vídeo, tá? Então, continuando aqui, vamos olhar a nossa estrutura. Nós temos aqui uma estrutura de uma residência, tá? Nesse caso aqui, o dono da obra é um engenheiro também. Ele me pediu assim: olha, me manda o detalhamento ali do muro junto do detalhamento da casa. Ele queria tudo junto, as pranchas juntas, né? A forma toda junta. Então eu penso assim: então, beleza, já que você quer assim, eu vou lançar tudo num arquivo só. Lancei então aqui no contorno é o muro, tá? Essa viguinha mais magrinha aqui é o respaldo do muro. E eu criei, inclusive, um nível muro, que é o nível do respaldo aqui do muro, tá? O nível do topo do muro. Nós temos aqui 2,60 do térreo até o topo do muro e mais 55 centímetros até o nível da primeira laje, que é o nível do segundo pavimento. Pois bem, o que aconteceu aqui? Como eu criei esse nível muro, o meu pilar ficou fragmentado. Se eu pegar o pilar P8 aqui, eu tenho um trecho do nível do térreo até o nível do topo do muro e um outro trecho aqui do nível do topo do muro até o nível da primeira laje, tá? E o que acontece aqui? Primeiro, de cara, a gente tem um problema de detalhamento, tá? Que é um problema que a gente consegue resolver. Mas que problema é esse? Nós temos aqui, deixa eu dar um zoom aqui para ficar melhor para poder a gente visualizar. A armadura aqui, o detalhamento da armadura vai vir como? Nós vamos ter uma barra saindo aqui do nível do térreo, vai subir, vai chegar até no nível do topo do muro, onde quebra o lance, né? E aqui ele vai só jogar uma espera aqui para cima para emendar com a armadura do lance de cima. Aqui vai ter uma outra armadura, vai vir do topo do muro até o nível da primeira laje, tá? E aqui ele vai subir também só a espera. E depois vai vir uma armadura que vai emendar para o lance de cima. Tá? É a armadura do lance de cima, do lance que vai lá para o pé direito duplo, né? Pois bem, essa emenda aqui, quebrar a armadura aqui no meio é desnecessária. A gente poderia, né, juntar esses dois pedaços aqui num pedaço só. A gente poderia subir aqui uma armadura só desde o térreo até o nível da laje, tá? E aqui parar e subir só o comprimento do arranque. A gente não precisa quebrar a armadura do pilar aqui nesse trecho, tá? Até porque não é uma distância muito grande, são 3,15 metros de altura, é um pé direito convencional. Então não tem necessidade de eu quebrar a armadura aqui e fazer em duas etapas, tá? Como que a gente faz para o EBERIC detalhar isso aqui de forma contínua, de forma direta, sem quebrar aqui no pavimento muro? É só a gente vir aqui no pilar, no caso nosso pilar P8, né? E marcar aqui, ó, detalhamento contínuo do lance. Se eu marcar essa opção aqui, quando eu reprocessar, o EBERIC vai fazer um detalhamento contínuo aqui, desde o térreo até o nível da laje, jogando o arranque para cima, igual eu detalhei aqui. Um detalhe curioso, quando eu fiz isso aqui nesse projeto, tá? O pilar P8 estava passando aqui, ó, com 10 barras de 10 aqui no lance do segundo pavimento. Olha só, essa aqui é a cópia, ó. Aqui, já depois de processado, aqui o pilar P8, com a opção de detalhamento contínuo lance marcado, tá? Quando eu processei e recalculou, ele jogou aqui 8 barras de 10 no segundo pavimento. Tá? Ele unificou, né? Cadê aqui? Ele unificou esses dois trechos num só, né? Segundo pavimento e muro, ele unificou num trecho só, que tá o detalhamento contínuo lá, né? E só que a armadura aqui, que era 10 de 10 num trecho e 4 de 10 no outro, ele unificou e jogou como 4 de 10. Então ele diminuiu a armadura máxima que a gente precisava, né? Antes eu estava falando que a armadura máxima necessária é de 10, agora o máximo é 8 de 10. Pois bem, por que que isso aconteceu? E é muito importante a gente entender o porquê, para a gente saber quando que a gente vai utilizar esse detalhamento contínuo lance e quando não. Quando a gente pode utilizar e quando não pode, tá? Quando deve e quando não deve.
Qual que é o funcionamento aqui dessa ferramenta, tá? Nós vamos ter, deixa eu dar um outro print aqui, o pilar de verdade, vamos colocar um exemplo numérico aqui, para facilitar, tá? Ó, eu tenho um pilar aqui, ele tem um trecho aqui em cima de 55 centímetros e tem um outro trecho de 2,60 metros. Total 3,15 metros, né? Vamos supor que o diagrama desse pilar fosse alguma coisa assim. É um diagrama bastante convencional, um diagrama meio que formato de ampulheta, né? Deixa eu colocar uns valores aqui. Vamos dizer que o momento que eu estou no topo fosse 10 e aqui na base fosse 7, tá? Quando eu não marco a opção de detalhamento contínuo lance, o Eberic vai entender que ele tem que quebrar esse pilar em dois, tá? Vai entender que isso aqui é um lance e esse aqui de baixo é outro lance, tá? Como se aqui fosse o lance 1 e aqui o lance 2. Então ele vai tratar os dois, tá? O Eberic vai tratar os dois com o pé direito completo. Afinal de contas, a gente só tem travamento aqui em cima, né? E travamento aqui embaixo. Então, vai considerar o pé direito, tanto do lance 1 quanto do lance 2, como a distância entre os apoios, entre os travamentos, vai ser o pé direito total aqui de 3,15 metros. Então, o lance 2 seria calculado como um pilar aqui. Vamos pegar um pilar com 3,15 metros de altura. Mas, vamos pegar aqui que nessa região aqui do muro, do topo do muro, o momento vetor seja 7, tá? Só pra gente, aliás, vou colocar aqui 5. O momento vetor aqui, vamos dizer que seja 5. Só para a gente poder ilustrar o nosso caso. O lance 2 vai ser calculado como se ele fosse um pilar com 3,15 metros de altura, com o momento vetor aqui no topo de 10 e na base de 5. Esse aqui é o lance 2, né? O lance 1 vai ser calculado também com um pilar de 3,15 metros, só que ele vai ser um pilar que no topo ele tem um momento de 5 e na base ele tem um momento de 7. Então, ele pega o formato do diagrama e os valores do diagrama real, né? Só que ele joga no pilar todo e considerando como se o pé direito todo fosse 3,15 metros. Deixa eu colocar aqui, todos os dois aqui com 3,15 metros. Então, a gente vê que os diagramas que estão sendo utilizados para fazer o dimensionamento do pilar são esses dois aqui. Eles não condizem com os esforços que estão efetivamente ocorrendo na estrutura, tá? Por isso, toda vez que você tiver um pilar atravessando um pavimento, igual o P8 aqui, o P9 estão atravessando um pavimento muro, tá? Mas eles não estão encostando em ninguém, não está encostando em nenhuma viga, não está encostando em nenhuma laje. Toda vez que isso aqui acontecer, tá? O pilar atravessa o pavimento sem encostar em ninguém, você tem que vir aqui e marcar, deixar marcada a opção de detalhamento contínuo no lance. Esse caso aqui do P10, por exemplo, o P10, ele tá aqui atravessando o pavimento, mas ele cruza com viga. Se ele cruza com viga, não tem que marcar detalhamento contínuo, não, tá? É só se não encostar em ninguém, ok? Então, vamos voltar aqui no nosso exemplo. Por que isso aqui causa diferença no detalhamento? Aqui, ó, se aqui o momento máximo que a gente tinha era 10. Aqui o momento máximo continua sendo 10. Não era por dimensionamento dar o mesmo resultado nas duas situações? Não, por quê? Porque nós temos, o nosso pilar é dimensionado por momento no topo, na base e um momento no centro, né? O centro ele inclui os esforços de segunda ordem, né? Então, por exemplo, esse caso aqui que é o caso real, deixa eu trocar de cor aqui, provavelmente o diagrama de momento de segunda ordem daria alguma coisa com uma carinha assim, ó. E o momento máximo aqui na região central, por exemplo, daria 6. E aí o mais crítico continuaria sendo esse momento de 10, ok. Esse diagrama aqui, ele também teria um diagrama de segunda ordem mais ou menos parecido. E vamos dizer que o momento máximo aqui desce também 6. Okay? Agora, esse diagrama aqui de pilar trapezoidal, geralmente o diagrama de momento de segunda ordem dele tem essa cara assim. E o momento máximo aqui no centro, ele normalmente ultrapassa o momento máximo aqui entre topo e base. Então aqui vamos dizer que desce 12. Então aqui, nesse diagrama aqui do lance 2, do lance L2, né? Por conta desse formato trapezoidal, o momento de segunda ordem calculado vai ficar bem grande e deve ultrapassar o momento aqui do topo. O que aconteceu nesse exemplo que eu dei foi justamente uma situação desse tipo. Para esse momento de 10 aqui, o pilar passava com 8 barras de 10. Então, para esse diagrama aqui, o momento máximo era 10, então ele passaria com 8 barras de 10. Mas o programa dimensionou para esses dois desenhos aqui, para esses dois diagramas. E nesse diagrama aqui,
o momento máximo era 12 e pedia 10 barras de 10, 8 barras de 10 não era suficiente. E aí, você já conhecia essa ferramenta aqui de detalhamento contínuo lance? Já sabia que ele afeta não só o detalhamento, como também o dimensionamento dos pilares? Ficou alguma dúvida de quando você deve ou não deve, pode ou não pode usar essa ferramenta? Deixe aí nos comentários. Vou ficando por aqui. Até a próxima. Tchau.